Está na hora de se posicionar e começar a agir. Oi, amigas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esse propósito que eu tenho de 31 dias desse mês de dezembro todo, sem procrastinar. Fique aqui nesse vídeo que eu vou contar tudinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal e bora pra mais um vídeo. Ok, gente, eu tinha até gravado já um vlog, tá? Do primeiro dia. Inclusive eu até tirei do meu muralzinho, o número 1. Porque eu queria ter postado esse vídeo no dia 30 de novembro, só que eu não consegui gravar esse vídeo dia 30 de novembro. Mas não tem problema. Não tem problema. Não foi procrastinação, tá, gente? É porque realmente não deu pra eu gravar. Mas tudo bem. Tô aqui com o meu roteirinho de vídeo, que eu vou... Por isso que acho que eu vou ficar sempre olhando pra baixo, tá bom? Pra eu ver aqui os pontos que eu tenho que falar ou não. Mas, enfim, gente. O tema desse vídeo são 31 dias sem procrastinar, ou seja, é o mês todo de dezembro. E eu fiz isso porque eu queria me posicionar de certa forma e eu acho que Deus estava me impulsionando também pra isso, sabe? Eu sempre quis muitas coisas, mas eu nunca meio que, tipo, queria correr atrás, só que eu nunca conseguia, sabe? Eu sempre ficava no mesmo lugar. Então eu tive que fazer esse propósito pra começar a agir, pra começar a se posicionar e a começar a andar, porque senão eu não ia andar nada as coisas pra mim e eu só ia ficar falando que ia, e nunca ia acontecer nada, né? Porque vocês sabem como é procrastinação. Você fala que vai fazer hoje, e depois você já tá adiando pra amanhã, e nunca mais faz, né? Então hoje eu vou falar aqui de tudo que tá acontecendo comigo, tá bom? Então, a primeira coisa é, o que é esse desafio? Gente, esse desafio, eu coloquei aqui como um desafio, porque mesmo sendo um propósito, é um desafio pra quem é procrastinador, né? Até porque quem é procrastinador não para de procrastinar assim do nada. Então, esse desafio basicamente é você ficar 31 dias fazendo o que você tem que fazer sem adiar nada. Então, claro que você, para um procrastinador, você não vai colocar metas, gente, tipo, eu vou fazer 300 milhões de coisas em um dia. Não, calma aí, né? Vamos começar no básico ali, nas coisinhas que você realmente tem que fazer. Você tá adiando estudar, tá adiando, sei lá, fazer qualquer coisa. Então, começa aos poucos, começa estudando uns 15 minutos e, enfim, assim você vai conseguindo ter esse hábito, porque querendo ou não, sair da procrastinação é um hábito, é uma rotina que você tem que ter. Então são coisas que você precisa fazer por partes e com calma, não é você fazer esse desafio e falar assim, caramba, amanhã já parei de ser procrastinador. Não, não é assim. Queria que funcionasse assim, né? Mas é permanência, é foco e é também, como é que fala? É mudar os hábitos, né? Então, a gente precisa sempre estipular esses hábitos que a gente faz. O porquê que você deve fazer esse desafio é justamente para você parar de procrastinar, tá? Não tem outra coisa assim a não ser isso, porque eu acho que a gente já se distraiu demais, sabe? E procrastinação não é algo de brincadeira, é algo muito sério que faz muitas pessoas paralisar e ficar no mesmo lugar. Então eu não acho legal isso. E assim como eu, tipo, percebi isso em mim, eu acho que muitas outras pessoas também devem procrastinar e deve estar querendo encontrar alguma saída, né? Então, espero que essa seja a saída pra você. Se você não consegue fazer 31 dias, faz 10, faz 5, e assim você vai criando esse hábito de acordar cedo, de fazer as coisas que você tem que fazer. Mas eu acho muito importante vocês fazerem esse tipo de coisa pra ser um hábito daqui pra frente, entendeu? Porque eu falei que 2026 eu não quero ser a mesma pessoa que eu fui agora, então eu quero mudar e eu tô procurando essa minha mudança, né? O o final, o final do ano tá chegando, mas ainda não acabou. Então dá tempo de você conseguir mudar muita coisa ainda na sua vida. Então, como eu falei pra vocês, isso que eu tô fazendo é um propósito com Deus. Eu apresentei como um propósito, porque eu não fazia sentido eu fazer sem mostrar pra Deus, sabe? Então eu coloquei como um propósito pra Ele, porque eu sei que isso é algo que Ele gostaria que eu fizesse. Então eu coloquei como um propósito e eu sei que eu não posso falhar, entendeu? Eu apresentei tudo bonitinho pra Ele. E acredito que eu já recebi várias confirmações desse propósito que eu tô fazendo, então foi mágico. E eu sei que é algo confirmado, então eu sei que é isso que eu tenho que fazer, então eu tô na linha certa. E, gente, eu tô olhando pro roteiro aqui. Aqui eu coloquei dificuldades ao longo do tempo, que foi as dificuldades que eu tive ao longo do tempo, até mesmo pra aqui pro YouTube, que foi algo que sempre me pegou muito sobre constância. E uma área que foi muito afetada na minha
na minha vida espiritual foi a mente. Então, foi muito atingida com muitas coisas e eu não conseguia fazer nada. Inclusive, nem manter constância aqui no canal e em outras redes sociais também não conseguia manter. E isso foi me, me enchendo tanto por dentro, gente, que ao ponto de eu não conseguir querer fazer mais nada, sabe? Eu ficava perdida, eu não sabia se isso era que Deus queria pra mim, eu não sabia pra onde ir, eu tava sem rumo, tava sem nada, mesmo sabendo que aqui era o meu lugar, entendeu? Mas o inimigo faz com que você não acredite nisso, porque ele não quer. Se ainda mais que ele sabe que se você tem potencial, ele vai te atingir de todas as formas possíveis. Então, sempre, antigamente, tipo assim, eu ficava muito motivada, só que com o tempo isso foi passando, era bizarro. E foi muito atacada, gente, muito atacada de várias formas, e eu não conseguia manter constância. Eu falava pra você, gente, vai ter vídeo amanhã no canal às 5 horas. Chegava amanhã, não tinha gravado, ou se eu tinha gravado, não tinha editado. Enfim, procrastinação total, entendeu? E isso foi sempre atacado em mim, sempre, 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 sempre. Até uma hora que eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu preciso me posicionar, ainda mais que depois que eu completei 20 anos. Então, é uma idade séria que eu preciso me posicionar como mulher. Então eu não quis ser a mesma, né? Eu quero ser, tipo, com um novo hábito, sabe? Aquele hábito de realmente ser produtiva. Eu sei que vai ser difícil a caminhada, mas eu sei que não é algo impossível, né? Mas confesso que é bem difícil isso. Mas não é impossível, gente. Não é impossível. E é engraçado até. Porque eu vendo meu longo da jornada até aqui, eu vejo que eu tenho potencial. Eu só não acreditava nisso. Quando todo mundo acreditava em mim, eu mesma não estava acreditando no meu potencial, sabe? Eu tenho muito potencial, mas de certa forma não demonstro isso, entendeu? E isso é o que mais me pega. E foi por isso que eu falei pra Deus desse propósito que eu quero, né? Inclusive tem uma passagem, gente, que tá lá em primeiro Josué, 9, que Deus fala: não foi eu que lhe ordenei que seja forte e corajoso? É que ele fala que Deus está com ele. Eu coloquei, inclusive, essa frase ali no meu negocinho de dezembro, para eu sempre lembrar que Deus mandou eu ser forte e corajosa e que Ele estaria comigo o tempo inteiro. E isso me traz um alívio para minha alma e faz com que eu queira realmente seguir em frente, sabe? Falar isso aqui é muito fácil, gente. Ah, vai e faz. É muito difícil. Só que se você não fazer, ninguém vai fazer por você. E depois, né, aquela famosa frase, depois você vai se arrepender por não ter tentado, por não ter, enfim. Então eu não quero ter esse tipo de arrependimento, sabe? E também tem aquelas passagens, né, da semente, né, que se você plantar hoje, você vai colher mais tarde. Então é melhor plantar agora para colher depois. E enfim, gente. Também a gente tem que aguardar no processo, né, que é no processo que Deus vai moldando, vai transformando a gente e vai preparando a gente também, porque a gente vai receber lá na frente. Então tá tudo no tempo de Deus, eu acredito. E 2025 eu falaria para vocês que o meu ano de 2025 foi muito bom, mas também foi um ano de muita transformação, de muita verdade, de muita dúvida, de luta também. Mas foi, assim, incrível. E acredito que tenho saído bastante madura desse ano. E com uma nova mentalidade para 2026 também, com um novo propósito, com os novos planos, inclusive, apresentados para Deus também. E sempre pegando a direção de Deus, que é a melhor coisa que a gente faz. E como eu falei pra vocês, né, eu tive muitos ataques na minha mente, né, e tal, de simplesmente não acreditar em mim mesma. E, tipo, isso sempre foi colocado na minha mente, sabe? E, enfim, gente, foram muitas coisas que aconteceram comigo ao longo da vida depois que eu me batizei, porque eu sabia que ia ser, não ia ser um mar de rosas, tá? Porque se tá vivendo errado, tá bom? Porque viver com Deus, ele não prometeu nada que seria mil maravilhas. Inclusive, ele fala que no mundo tereis aflição, mas não temas, eu sou contigo. Então, aceitar isso pra mim foi difícil, porque eu tô construindo uma intimidade com Deus muito linda, inclusive. E tudo que ele fala pra mim é acreditar nele, sabe? Que Deus está no controle de todas as coisas, que ele realmente está. Ele é o dono da minha vida, ele é o dono de tudo, entendeu? Então eu não tenho dúvida que ele tá no controle de todas as coisas. E naquela época, nesse meio tempo também, né, de ano 2025, eu sou uma pessoa muito, como é que chama aquele negócio? Duvidosa, não é duvidosa, indecisa. E isso não provém de Deus, indecisão é do maligno. E eu sou muito indecisa, muito. Em pequenas coisas eu sou extremamente indecisa. E inclusive foi pregado na minha igreja sobre indecisão. E eu até comecei a enxergar isso com outros olhos, né?
E foi uma decisão aqui no canal, eu já pensei em desistir umas 595 vezes. Mas, tipo, ao mesmo tempo que eu queria desistir, eu sabia que não era pra eu desistir. Parece que era como se algo falasse, não, continua, 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 sabe? E eu queria desistir. Até porque também não tava vendo resultados, que minha cabeça estava, não tava vendo resultado, então eu falava assim, caramba, as pessoas não gostam de mim. Caramba, caramba, meu conteúdo deve ser uma porcaria, meu Deus. Muitas coisas colocavam na minha cabeça. E eu acreditava, entendeu? Mas graças a Deus isso foi passando com o tempo e hoje eu entendo que não vou chegar se antes eu não passar pelo processo. Então eu preciso respeitar cada processo, cada ciclo, cada caminhada que eu dou, cada passo de fé, cada passo de coragem que eu dou. Eu tenho que respeitar isso, porque tem sempre lições através dessas caminhadas, através desses processos, sabe? Então hoje eu já enxergo como algo, tudo bem, Senhor, é tudo no seu tempo, porque tem um versículo que fala, né, que é, tudo tem o seu tempo certo, né? Então eu me acalmo com isso e eu procuro essas verdades. Então é muito bom você ler a Bíblia para você se firmar na palavra, principalmente em momentos assim de processos. O benefício, gente, desse desafio e por que você deve fazer é justamente para você parar de procrastinar, como eu falei em todo vídeo. Então, esse vídeo aqui é para você se motivar e para você parar de procrastinar assim como eu, porque isso não é bom, tá? Eu sei como é procrastinar, a gente fica parado sempre no mesmo lugar várias vezes. Ah, eu tenho que gravar um vídeo hoje. Ah, eu tenho que fazer uma mudança hoje. Ah, não, vou deixar pro ano que vem porque o ano já tá acabando. Então vou deixar. Aí chega janeiro, você fala: "Ah, não, janeiro tá começando". Joga pra fevereiro. E aí daqui a pouco você tá em dezembro de 2026, vai olhar pra trás e falar assim: "Caramba, eu perdi tanto tempo, eu deveria ter feito o que eu falei, eu deveria ter". Entendeu? Bate o arrependimento, sim, e quando bate, vem muito forte em nós. Então, faça hoje, faça o que você quer hoje, determine o que você quer hoje, porque ainda dá tempo, gente, ainda dá tempo, ainda não acabou o ano. Então, assim como eu tô me posicionando, eu espero que muitas pessoas também possam se posicionar, é, fazendo desafios, fazendo metas, alguma coisa assim, e sempre coloque Deus acima de todas as coisas, gente. Apresente esses planos pra Deus, apresente tudo pra Ele, coloque tudo nas mãos dele, que vai ser do modo dele, não do seu modo, tá bom? E aceite o não de Deus, o sim de Deus, aceite da mesma forma, tá bom? Porque Ele é o nosso Pai e Ele cuida de nós, e Ele sabe o que é melhor pra mim e pra você. Então eu espero que realmente esse desafio vai ser edificante pra mim, porque eu tô muito determinada com isso que eu quero, e eu quero realmente trabalhar com a internet. Eu sei que tem que se doar muito aqui. Então, eu quero ter essa responsabilidade, sabe? Eu quero ser fiel aqui, assim como eu sou fiel a ele. Então, eu quero viver disso, sabe? Eu quero isso. E converso muito com Deus sobre isso também. E eu sou sempre direcionada a permanecer. Então, eu tenho que obedecer a ele e a permanecer. Então, é por isso que eu fiz esse desafio pra não desistir. Porque senão, gente, eu teria desistido do YouTube. Mas graças a ele, eu ainda não desisti. Porque ele continua sendo a minha força. E ele tá sendo a minha força todos os dias. Pra gravar, pra acordar, pra tudo, gente. E tem uma frase que eu anotei, que é assim: nada vai acontecer se você não fizer acontecer. Então saiba que ninguém vai andar por você, ninguém vai gravar por você, ninguém vai trabalhar por você, ninguém vai estudar por você, ninguém vai fazer nada por você. É você por você. E é como diz aquele ditado da oração, né? Que é o orar mais ação. Então você tem que orar, mas você também tem que agir. Então não adianta eu falar pra Deus: ai Deus, me ajuda no canal e não sei o quê, e eu ficar assim, ó, só sentadinha esperando que as pessoas gravem vídeo pra mim. Não, eu tenho que orar, mas eu também tenho que me posicionar, eu tenho que agir, eu tenho que ir e fazer, entendeu? E colocando Deus acima de todas as coisas, entendeu? Que ele vai guiando a gente pelo caminho. Que ele vai guiando a gente pelo caminho. Então, ora, mas também aprenda a agir, tá bom? Não aprenda só a ficar pedindo, pedindo, pedindo. Aprenda a orar, a falar pra Deus como é que chama? Te preparar para aquilo que ele tem e comece a agir, gente. Ah, tô procurando um emprego, Senhor, me dá um emprego, mas você só fica sentada em cima do sofá sem entregar currículo. Então, vai entregar, vá fazer o que você tem que fazer quando você pede na oração, entendeu? Porque senão não vai acontecer mesmo, gente. Entendeu? E depois a gente pensa, né? Pensando, ai, Deus não me deu, Deus não me deu. Claro, se você não se posicionou, e lembre-se que a única coisa que Deus não vai fazer é a sua parte. E tem algumas coisinhas aqui que eu vou ler pra vocês que eu escrevi, que não precisa temer, pois o que vem de Deus traz paz e calmaria. Aquilo que vem de Deus não faz você quebrar princípios e não faz você pecar. Saiba esperar pela vontade de Deus, pois ela é boa e agradável. Eu sempre uso essa frase porque ela me traz uma calmaria muito bom.
Só vive o propósito quem suporta o processo. Isso é excepcional, isso aqui é uma verdade muito bendita. E aí eu também acrescentei aqui, tá finalizando, gente. Você só vai viver o que Deus tem pra você se você começar a caminhar. É com medo mesmo. É depositando toda a sua confiança em Deus que tudo vai caminhar bem. Tudo tem seu tempo certo para acontecer as coisas. O processo é Deus te moldando, te fazendo mais maduro. Lembre-se, quando você estiver pronto, as coisas vão acontecer. Tenha fé, saiba obedecer, respeite o tempo de Deus e jamais duvide. Então, jamais duvide do que Ele tem preparado pra ti, jamais duvide de nada, gente. Eu nem ia falar muito assim, só que não tem como não falar desse propósito, desse incentivo que eu tenho sem tocar no nome de Deus. Porque é tudo pra Ele, gente. Tudo pra Ele. Todas as coisas são pra Ele. Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham sido tocadas, que vocês consigam mudar. Me desculpe pelas palavras, é que eu não sou muito boa com palavras, ainda mais quando eu tô gravando. Mas eu espero que vocês tenham entendido esse propósito, tá bom? Vocês vão ver agora sempre a folhetinha ali, que eu sempre vou estar gravando no início do take, sempre retirando a primeira, a segunda. Eu já tirei a primeira e vou tirar a segunda à noite, que eu tiro sempre, toda noite eu tiro, que é como se tivesse finalizado o dia, então eu tiro. E é maravilhoso, gente. Façam esse desafio, tá? Esse desafio vai ajudar muitas pessoas, eu tenho certeza. E principalmente vai ajudar você que é procrastinador também. Se você não conseguir fazer 31 dias, que eu sei que você consegue, tá bom? Tenha foco. Mas comece nos poucos, tá bom? Isso, gente, é um hábito que você vai fazer, mas a partir do momento que a gente cria esse hábito, o nosso cérebro entende e começa a gostar disso. E aí a gente começa a sempre fazer isso e não vira algo cansativo, entendeu? Como gravar vídeo. Desliguei o microfone sem querer, gente. Mas enfim, se você quiser fazer alguma coisa, vai e faz, tá bom? Não deixa pra amanhã que você pode se arrepender muito, gente. Então, façam isso, tá bom? Pra que seja um hábito pra vocês em 2026 também. Isso que eu tô fazendo aqui, gente, é pra eu em 2026 já chegar assim no hábito mesmo. É que nem o hábito de ler, o hábito de gravar vídeo. Quanto mais você faz, tipo assim, em parcelas, do modo que você consegue, você acaba criando um hábito e aquilo fica mais suave e tranquilo pra você fazer, porque acaba você gostando daquilo. E o cérebro entende isso, né? Então começa aos poucos, vai indo nos seus passos, indo no seu tempo, no seu limite, tudo isso. Então é por isso que eu fui no meu limite também. Aqui no canal temos vídeo 2 vezes por semana. Então, era segunda e quinta, né, que eu tinha colocado. Eu ainda tô analisando esse negócio de segunda e quinta, mas eu acho que vai ficar assim, segunda e quinta. Então, não procrastinem. Façam desafios, tá bom? Façam de tudo pra vocês não ficarem parados, porque depois vem o arrependimento e é muito ruim. Eu já bati o arrependimento, muita coisa que eu poderia ter feito e não fiz por conta da minha procrastinação. Então é muito triste, bate o sentimento de muito arrependimento mesmo. Mas não tem problema, gente. Tudo vai acontecer bem também. E eu creio que em nome de Jesus, o meu ano de 2026 e o seu ano também vai ser maravilhoso. Então, é isso, gente. Deus abençoe o mês de dezembro de vocês. Fiquem com Deus. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! E eu espero que vocês tenham entendido, viu, gente? Tchau!